Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos fazer um diagnóstico no sistema de arrefecimento, na parte de eletroventilador, de um Voyage que chegou até na nossa oficina aqui, superaquecendo, com problema de superaquecimento. O cliente, a gente até achou na hora que o cliente chegou aqui que tivesse queimado junta de cabeçote, acontecido alguma coisa do tipo, mas não foi o caso. Nós vamos fazer esse diagnóstico olhando o esquema elétrico e fazendo a análise passo a passo. Foi um defeito que, confesso para vocês, me deu uma canseira para a gente chegar na solução aqui, mas graças a Deus deu tudo certo e nós vamos resolver o problema aqui da melhor maneira possível. Então, você já sabe, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu comentário. Deixe o seu comentário. Todos os comentários são lidos. Às vezes não dá para responder todos, mas todos são lidos e aí isso dá mais ideia para a gente fazer novos conteúdos e tirar novas dúvidas. E se você está vendo no Instagram, já sabe, né? Ativa as notificações, clica no coraçãozinho do Instagram, segue a gente aí no Instagram e também deixa o seu comentário aqui embaixo, que ele é de extrema importância. Vamos lá para o carro, que a gente vai entender o que está acontecendo aqui de uma forma geral nesse carro, para ficar mais fácil para a gente dar andamento aqui. Bom pessoal, então vamos lá. Esse carro chegou aqui, é um Voyage 2012, chegou aqui com a reclamação do cliente. A principal reclamação do cliente é que esse carro estava superaquecendo. Ele chegou a ferver, que a gente fala, né? Superaqueceu, jogou água para fora do reservatório, 2 vezes, segundo o cliente. E assim que ele chegou aqui, estava com a luz da injeção acesa, eu falei, bom, primeiro vamos verificar qual é o problema que está dando relacionado à luz da injeção, que está acesa. Vamos resolver esse problema primeiro. Entramos com o scanner, dava código de avaria de sensor de temperatura da água. Eu falei, opa, já estamos no caminho certo aqui. Superaquecimento, sensor de temperatura, o caminho está correto. Entramos com o scanner, código lá, viemos no modo de leitura do scanner. Quando você vem no modo de leitura desse scanner aqui, ó, você vai notar aqui, ó, que no sensor de temperatura da água está marcando menos 40 graus. Menos 40 graus. Falei, bom, sensor de temperatura marcando menos 40 graus, aliás, eu estou usando o scanner hoje um pouquinho diferente que vocês veem. Normalmente eu estou usando o Napro, a gente tem alguns outros scanners aqui. Esse é um scanner muito prático da Multimac, né, um ótimo custo-benefício. Compensa aí você, caso queira saber um pouco mais dele, pesquisar sobre esse scanner, que é uma ótima ferramenta também, uma ferramenta muito prática. Bom, sensor de temperatura marcando menos 40 graus, isso indica que o sensor está desligado, tem algum problema no sensor. Vamos fazer a verificação do sensor. Para fazer esse teste do sensor, a gente precisa desconectar o sensor, medir a tensão. Eu vou fazer isso lá agora para você entender. Vamos lá fazer primeiro para você entender. Está marcando menos 40 aqui agora, porque eu desliguei o sensor. Então vamos lá para vocês entenderem como é que faz esse teste. Vamos lá, galera. Então aqui, ó, esse aqui, né, é o sensor de temperatura que é aplicado nesses veículos. Esse aqui, inclusive, eu dei uma limpada ali, tá cheio de cola, né? Não é o desse carro, tá? Esse aqui é um outro que a gente trocou aqui, né? Ele soltou o bulbo aqui, ó, tá girando. Isso aqui não pode acontecer, né? E tava todo colado. A gente, na verdade, fez um serviço num carro aqui, trocou a carcaça d'água e trocou com o sensor de temperatura. Para esses veículos aqui existem 2 aplicações de sensor de temperatura, né? Os mais antigos usam um sensor de 4 saídas e o mais moderno de 2 saídas, que nem esse aqui. Bom, o plug que vai lá é esse aqui, é um plug de dois terminais, tá? Que é esse cara aqui, ó. Tá? A gente vai substituir o plug lá. Como é que eu testo esse sensor, né? Eu fiz questão de pegar um multímetro. A gente tem outros multímetros aqui, mas eu fiz questão de pegar esse baratinho aqui, ó. Esse multímetro aqui, que a gente fala que é o amarelinho, né? O famoso amarelinho. E por que eu fiz questão de pegar esse amarelinho? Para te mostrar que não faz diferença de verdade se você tem um multímetro que custa R$1.000 ou um que custa 30, 40, que nem esse aqui, tá? Todos eles vão fazer o teste. Na verdade, o que muda é a capacidade de quem trabalha com a ferramenta de usá-la, tá? Então tem que saber usar isso aqui. A nossa precisão aqui, como alguém pode comentar aqui, mas esse tem menos precisão. Cara, a nossa precisão aqui não é tão grande assim para você ter que gastar R$1.000 no multímetro, né, para fazer um teste. Se você quiser aprofundar um pouco mais esse tipo de coisa, uma precisão maior, aí a precisão de verdade você vai ter no osciloscópio, beleza? Então, bom, vamos fazer o teste lá, ó. Esse plug está aqui porque a gente vai fazer a substituição do plug, tá? Depois nós vamos trocar esse plug, porque o defeito de verdade lá é o plug que estava isolando, tá? No primeiro momento o plug estava isolando. E vamos fazer o teste. Como é que a gente testa, né? Então, vamos tirar o plug do sensor. O sensor está instalado aqui na parte de baixo, aqui, ó. Nós vamos tirar o plug desse sensor aqui,
Deixa eu desplugar o sensor. Tá? E todo sensor de temperatura, quando desplugado, tá aqui o sensor, né? O plug, aliás. Deixa eu organizar aqui. Então, tirei o plug do sensor, meu multímetro tá ligado. Aqui o multímetro tá na escala de 20 volts, tá? Então, de tensão contínua, 20 volts em tensão contínua, tá? Vou colocar aqui de forma que vocês consigam ver. Tô aqui, ó. Deixa eu pegar o plug aqui embaixo. Tá bem bagunçado, o chicote bem feião, né? Aqui o chicote. Vamos lá. Quando a gente testar aqui, eu vou tentar testar aqui e mostrar para vocês ao mesmo tempo. Quando a gente pega os dois pinos aqui do plug do sensor aqui com a chave ligada, ignição ligada, coloquei o multímetro nos meus dois pinos aqui, ó. Tá? Deixa eu encaixar aqui. Até fazer um teste aqui. Vamos tentar colocar aqui de um jeito que não estrague mais ainda o conector, porque a gente já vai trocar ele. Tá? Deixa eu ver se eu consigo captar esse sinal aqui. Ó, ignição ligada, plug conectado, plug medindo a tensão do plug, ó. Nós vamos ter uma tensão de 5 volts aqui, tá bom? Então isso quer dizer que, por exemplo, a minha fiação está certa, a alimentação do sensor está toda correta. Quando a gente pluga esse sensor no lugar, né, ao plugar o sensor, essa tensão precisa cair. Ela cai para quanto? Ela cai para alguma coisa entre 4,5 e meio volt, entre 0,5 e 4,5. Ah, Márcio, mas qual que é o valor ideal? Não tem valor ideal, porque esse valor ele é de acordo com a temperatura do motor. Então, temperaturas mais altas, tensões mais baixas. Quanto mais baixa a tensão, maior a temperatura. Então, não tem um parâmetro exato. Tem um valor que a gente vai verificar se baixou. Quando a gente foi testar esse sensor aqui, no momento de testar, nós notamos que ele estava meio desencaixado. Ainda assim, testamos a alimentação, estava tudo certo. Plugamos aí, a partir do momento que nós plugamos, nós verificamos o valor de tensão sendo medido lá. Eu vou plugar de volta aqui, para a gente voltar lá para o nosso scanner e continuar o nosso teste. Bom, pessoal, ó, pluguei o sensor. Quando a gente vai lá na temperatura da água agora, ó, na temperatura do líquido de arrefecimento, ou temperatura da água, nós vamos notar agora que ele passou a dar um valor, né? 20 graus aí agora, ó. Então ele está falando que a temperatura da água está em 20 graus nesse momento, tá? Então agora a gente já sabe que o sensor está funcionando. Só que tem um porém, que é o que me levou a talvez sofrer um pouco mais nesse teste. Como é que a gente faz alguns testes aqui no veículo? Por exemplo, quando eu quero testar o eletroventilador, será que o eletroventilador está funcionando? A ventoinha está funcionando? Qual que é o padrão de teste que a gente faz? A gente despluga o sensor. Quando eu desplugo o sensor, alguns minutos depois, alguns segundos depois, normalmente, o módulo de injeção liga o eletroventilador. Isso foi uma situação que nos causou um pouco de estranheza. Por quê? Quando esse sensor estava desplugado, estava dando menos 40 graus, que esse veículo chegou aqui assim, o eletroventilador não estava disparado. Isso nos gerou uma dúvida. Cara, será que está queimado o eletroventilador? Será que aconteceu alguma coisa? Porque assim, por mais que você fale, possa ter um problema de resistência, né, do resistor da ventoinha, que inclusive esse está com defeito, mas ele ligaria a segunda velocidade, que não passa pelo resistor. Vou mostrar para vocês no esquema elétrico daqui a pouco como é que isso funciona, mas não passa pelo resistor. A segunda velocidade é uma velocidade direta. Então não funcionava, a gente ficou numa dúvida aqui, fizemos alguns testes, e esses testes, na verdade, nos levaram a entender o que estava acontecendo aqui. Na verdade, o que está acontecendo aqui, num primeiro momento, é quando a gente despluga o sensor, não está disparando o eletroventilador, isso é possivelmente um defeito de central. Mas que defeito de central? Cara, provavelmente um defeito relacionado ao software que está na central, ou às vezes nem é um defeito, às vezes é uma programação deste veículo aqui especificamente. Cabe aqui eu deixar claro que esse veículo aqui é um câmbio iMotion, é um veículo que está com câmbio iMotion, então a programação da central não é a mesma do câmbio manual. Quando você, por exemplo, a gente sabe de históricos aqui de pessoas que tiram o câmbio iMotion, né, tiram o robô e colocam o pedal aqui,
com a embreagem normal, essas pessoas aí, elas têm que reprogramar essa central. Então, eu não sei exatamente, isso me gerou bastante estranheza, por que não dispara o eletroventilador quando eu desligo o plug do sensor, tá? Mas eu sei que isso está funcionando normal, porque depois a gente fez alguns testes. Nós vamos lá para frente do veículo de novo, eu vou mostrar no esquema elétrico para vocês como é que isso funciona e como é que eu testei aqui, como é que eu cheguei em algumas conclusões aqui. Vamos lá então? Então vamos lá, pessoal, só para a gente mostrar aqui, né, o teste que eu fiz do sensor de temperatura e acabei não mostrando o esquema elétrico, né? Quando a gente vem aqui, ó, sensor de temperatura da água, né? Ou sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, quem está aqui, ó. Você vai notar aqui que ele fala, na verdade, ele mostra o sensor de temperatura e dois fios vindo da central. Ele fala que um é terra e o outro é o sinal, tá? Esse sinal é aquele fio que deu 5 volts quando ele está desplugado. Quando a gente vai lá para o teste, na central, o que eu fiz aqui, né? A gente olhou como é que funcionava o sistema de eletroventiladores, que era uma dúvida aqui, como é que funciona, quem são os relés e tudo mais. Esse veículo, ele tem um relé, que a gente chama de o relé grande, que a gente fala, o relé integrado, né? Que é o quê? Que é um relé que está lá na caixa de fusível, encaixado lá na caixa de fusível. Deixa eu pegar ele lá para mostrar para vocês. Então, galera, ó, esse aqui é o relé integrado, né? Que é um relé grandão. Ele faz várias funções nesses veículos G5 aí. Todos os veículos G5 têm esse relé aqui. Ele tem várias funções lá, desde eletroventilador até várias coisas, mas no caso do eletroventilador, bomba, esse tipo de coisa, no caso do eletroventilador, é só a primeira velocidade do eletroventilador que está ligada, que o relé vai usar o relé daqui, tá? Quando você olha no esquema elétrico, ele não vai indicar necessariamente um relé grandão, ele vai indicar o relé que está lá dentro. Então ele dá aqui pra gente os pinos da central. Então, ó, pino 22 é a primeira velocidade, né, do eletroventilador, e pino 40 é a segunda velocidade do eletroventilador. Ele tem um resistor, tá? Depois eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona o resistor. Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui, né? A gente precisa testar esses comandos. Será que a central está mandando esses comandos aqui para o eletroventilador para que isso funcione? Então, eu desmontei lá, né, como é que a gente vai fazer, né? Para identificar a tomada. Lá, essa central tem duas tomadas. Se você observar aqui, ó, duas tomadas, ó. Uma tomada maior e uma tomada menor. A maior, eu tirei a capa de trás dessa tomada para a gente poder acessar os fios da tomada. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar um pouco melhor para vocês aqui no vídeo, mas para a gente poder acessar os fios. A gente olha no esquema elétrico, vê quem são os pinos, que eu preciso testar lá, pino 22 e pino 40, e vem na tomada. Vamos olhar na tomada quem são os pinos 22 e 40. Você vai notar, ó, que o pino 40 está aqui no cantinho, ó, e o 22 é o seguinte, aqui nós temos o pino 26, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Vai chegando uma certa idade, a gente não enxerga mais. Vamos lá. Pino 26, né? Pino 26 é o que está aqui no canto, em cima do 40, ó. Logo acima do 40, nós temos o pino 26. E nós vamos fazer a contagem retroativa aqui, ó. Pino 15 é o primeiro, e depois o pino 26 é o último. Então é só a gente contar da frente para trás. 26, 25, 24, 23, 22. Então lá, a gente vai pegar o pino 22 e o pino 26 para fazer o teste. Eu posso fazer de duas maneiras esse teste, né? Eu posso fazer o teste aquecendo o veículo para verificar a hora que chega o sinal ali, se chega, e eu posso comandar um sinal lá para ver se funciona o eletroventilador, tá? Aqui nesse caso, cada teste desse vai ter uma função. Quando eu mando o sinal lá, que nesse caso, quando a gente observa aqui, ó, quando a gente observa aqui nos pinos, ó, a gente vai olhar no manual, no esquema elétrico aqui, ó, a gente tá vendo que é um negativo, a central manda um negativo aqui, ó, a central vai mandar um negativo para os relés. Eu posso mandar um negativo lá no pino 40 e no pino 22, desde que eu tenha certeza quem é o pino 40 e o pino 22, vou mandar negativo lá na central. Para a gente ver, no pino 22, a primeira velocidade do eletroventilador, no pino 40, a segunda velocidade. Vamos fazer primeiro esse teste. A chave tem que estar ligada lá no veículo, a gente vai comandar. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, eu pincei aqui, né, o pino 22, tá? Que é o da primeira velocidade. Tá aqui, a gente, lembrando que eu usei aqui uma ferramenta, não existe mais simples do que isso, né? Um clips e um pedaço de fio, né? A gente está ligando no negativo da bateria aqui através de um jacarezinho aqui. Então a gente liga no negativo da bateria. Tecnicamente o relé lá dentro precisa pulsar. A gente já ouviu o relé pulsar lá dentro, não ligou o eletroventilador e a gente vai fazer um teste agora no plug da tomada do resistor que vai lá embaixo. Que na verdade é a peça que a gente vai trocar aqui, que ela está com defeito, por isso não está ligando a primeira velocidade do eletroventilador. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Então, galera, vamos lá, ó. Lá embaixo, né, lá no radiador, nós temos esse resistor aqui, ó. Esse componente aqui, que na verdade é o componente que está com defeito, tá? Por isso que ele não liga a primeira velocidade do eletroventilador, tá? Esse componente aqui, a gente precisa entender como é que ele funciona para poder fazer o teste. Lá eu tirei o plug, ele tem dois plugs, um de 3 e um de 2 fios, tá? Quando eu despluguei lá, né, a gente desplugou de 3 fios, que na verdade é a entrada do resistor. Então vai entrar aqui um negativo, um positivo da primeira velocidade e positivo da segunda velocidade. E aqui nós temos as duas saídas para o motor do eletroventilador. Se a gente vier aqui, olhando no esquema elétrico, vamos olhar aqui no esquema elétrico, ó. Quando a gente olha no esquema elétrico, deixa eu só apoiar aqui, a gente tem aqui, ó, o relé da primeira velocidade, que é o relé que vai no relézão que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Então, quando o relé funcionar, vai sair um positivo, vai passar pelo resistor, vai vir aqui, né? E vai pegar o caminho do motor, ó. Então, ó, vem o positivo, passa pelo resistor, desce aqui, vem e pega o caminho do motor elétrico do eletroventilador. E o terra que passa direto, tá bom? Quando a gente olha aqui no plug de 3 vias que eu tirei lá, o que a gente vai ter aqui, deixa eu organizar a câmera aqui, o que a gente vai ter aqui, ó, é o primeiro pino aí sendo um negativo, tá? O segundo pino é o positivo da primeira velocidade, nota que acendeu vermelho, e eu vou desplugar o negativo aqui, ó, do fiozinho, ó, cortou, ó, liguei. Veio o sinal, tirei e cortou. E o terceiro que não vai dar nada, porque o terceiro é a segunda velocidade e o relé está aberto lá. Vamos mandar um sinal agora na segunda velocidade para a gente ver o que acontece aqui. Pessoal, peguei a câmera na mão para ficar mais fácil, né? Então agora, ó, peguei aqui, ó, o pino 40, tá? Pincei aqui o pino 40 para a gente verificar o que acontece. Ó, quando a gente pinça o pino 40 e vem aqui agora, no terceiro terminal, como eu disse, nós temos aqui o positivo da segunda velocidade do eletroventilador. Se a gente ligar lá agora vai funcionar, tá? Vamos lá, de novo, ó, pino 40 que foi pinçado lá, tá? Aterramos aqui, pus um terra lá na bateria e vim aqui, ó, e agora a gente tem um positivo. Se a gente desligar o pino 40, o terra, ó, desliguei, cortou, liguei, veio. Então aqui, agora a gente vai fazer a troca do resistor, né? Esse resistor está com defeito, porque quando a gente liga aqui não funciona a primeira velocidade, está chegando os sinais aqui. A segunda está ligando, mas a primeira não, né? A gente vai fazer a troca. Eu vou cortar aqui para a gente concluir aqui. Então, pessoal, para concluir esse carro aqui, né? O que aconteceu aqui numa forma geral? Esse veículo chegou aqui aquecendo, a gente notou que o sensor de temperatura não estava funcionando, um plug está isolando lá, a gente vai fazer a substituição agora desse plug. Substituído o plug, na verdade nem foi o caso, nós conectamos o plug, ele voltou a funcionar, mexemos lá, ele voltou a funcionar, estava marcando temperatura, surgiu a dúvida, por que não, ao desconectar o sensor, ele não disparou? Haja visto que isso é praxe, a maioria dos veículos, 99%, falaria para vocês que era 100 até ontem, tá? A gente começou a mexer nesse carro. Mas 99% dos veículos, quando você despluga o sensor de temperatura, ele dispara o eletroventilador. E não foi o caso desse carro. Isso me gerou estranheza, começamos a aprofundar mais nos testes. Quando a gente se aprofundou no teste, a gente notou que mandando o sinal ali, a gente verifica que liga a segunda velocidade do eletroventilador. Da primeira não, mas da segunda sim. Quando a gente despluga o sensor, que nem o resistor que nem você viu ali agora, a gente consegue ver que chegam os sinais ali e tudo mais. Bom, a gente deixou esse carro aquecer ontem,
para verificar o que acontecia, a gente notou que só entrava a segunda velocidade do eletroventilador. Porém, o carro ferveu porque quando o plug isolou lá, ele não está disparando a ventoinha, o eletroventilador. Provavelmente alguma coisa na programação dessa central, alguma coisa desse tipo de coisa que não está fazendo ele disparar. A gente não vai se aprofundar nisso, tá? Nós vamos fazer aqui agora a substituição do plug do sensor de temperatura, fazer a substituição do resistor e a partir daqui o eletroventilador vai voltar a funcionar normalmente e o carro não vai superaquecer mais. É um teste que a gente precisa, na verdade, deixar de concluir coisas. A gente tem muito hábito, enquanto profissional da área, de achar que a gente sabe como é que a central vai raciocinar. Então, toda vez que eu desligar esse plug, dispara o eletroventilador. Sim, teoricamente, sim, a maioria dos veículos isso acontece. Mas eu não posso travar minha mentalidade e falar, não, tem que fazer isso, travar o teste. A gente fez, não funcionou, fomos aprofundar no teste, olhar o esquema elétrico, abrir o conector da central, mandar sinal lá, simular sinal para ver o que acontecia, e aí depois vamos aquecer o veículo para ver o que acontece. Nesses testes todos, nós chegamos nessa conclusão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, mas se você gostou, clica no joinha, já sabe, deixa teu comentário, deixa tua dúvida, isso é extremamente importante para nós. Valeu, pessoal, um abraço e até mais. Valeu!